assunto de hoje, que são as referências relativas e absolutas dentro das planilhas de cálculo, principalmente dentro do Excel, mas valendo também para o LibreOffice Calc. Pessoal, quando é que nós temos a ideia de referências relativas e absolutas? Acompanha comigo aqui. Eu vou dar um exemplo bem fácil de compreender. Se eu colocar ali numa determinada célula igual B2, só isso, igual B2, o B, coluna B, e o 2, linha 2. Isso é uma referência relativa. E por que é uma referência relativa? Porque não tem cifrão junto à indicação das referências. E essas referências relativas que não têm cifrão, elas se alteram à medida que a gente vai copiando e colando essas referências com essas fórmulas para outras células. Mas antes de saber tudo sobre isso, vamos só identificar quando é que a referência é absoluta. Observa, se eu colocar ali igual cifrão B, cifrão 2, percebe que tem um cifrão imediatamente antes da coluna B e um outro cifrão imediatamente antes da linha 2. Isso é uma referência absoluta. A referência absoluta é aquela que tem cifrão antes da indicação da coluna e um outro cifrão antes da indicação da linha. Essas referências absolutas, quando eu construo fórmulas com referências absolutas, elas não se alteram na cópia. Eu posso aplicar o comando copiar e colar e essas não se alteram. A gente já vai ver isso bem certinho. Só vamos antes identificar também as referências mistas. Por exemplo, se eu colocar igual B, cifrão 2, isso é uma referência mista. Mas por que mista? Porque não tem um cifrão imediatamente antes daquele B, da coluna B, então aquela coluna B é relativa. Mas tem um cifrão imediatamente antes daquela linha 2, cifrão 2, dizendo que então ela é absoluta. Então essa é uma referência mista, porque tem uma parte relativa, nesse caso ali a coluna B, e uma parte absoluta, nesse caso ali o cifrão 2. E um outro exemplo de referência mista é esse igual cifrão B2. Observa, tem um cifrão imediatamente antes da coluna B, deixando essa coluna B absoluta, mas não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2, portanto essa linha 2 é relativa. Então esse é um outro exemplo de referência mista, porque nas referências mistas, uma parte da referência é absoluta, a outra é relativa ou vice-versa. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o vídeo que eu produzi explicando passo a passo tudo sobre as referências relativas e absolutas. Acompanhe aí. Certo? Bem, vimos como é a indicação da referência relativa sem cifrão, referência absoluta com cifrão para coluna e cifrão para linha, e dois exemplos de referências mistas, onde uma parte é relativa, outra absoluta, ou uma parte é absoluta, outra é relativa. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, como isso funciona nas planilhas, como funcionam as referências relativas aqui dentro das planilhas, certo? Depois eu vou fazer na prática, mas agora eu quero que vocês pensem no que eu vou mostrar. Por exemplo, se eu digitar aqui, até vou sair da tela para não atrapalhar vocês, certo? Se eu digitar aqui nesta célula D3, coluna D, linha 3, a fórmula igual B2, isso é uma referência relativa. Se agora eu resolver copiar e colar essa fórmula para baixo, eu tive um deslocamento de linha aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu copiar e colar para baixo, já que isso é uma referência relativa, a referência relativa ela se altera à medida que eu vou usando o comando copiar e colar, o Ctrl+C, Ctrl+V, de acordo com os mesmos deslocamentos possíveis de coluna ou linha. Então, quando eu copiar e colar igual B2 e colar aqui embaixo vai virar igual B3. Por que virou igual B3? Por que o B ficou B? Porque eu continuo na mesma coluna. Não teve deslocamento de coluna. Então, a coluna B continuou sendo coluna B. Agora, desta linha aqui, que é a linha 3, para a linha de baixo, que é a linha 4, eu tive um deslocamento de linha. Então, a linha relativa 2, deslocando uma linha para baixo, virou linha relativa 3. Quer dizer, se eu copiar e colar igual B2 aqui para baixo, vai virar igual B3. Vamos continuar. Se eu copiar e colar agora mais para baixo ainda, ó, copio e colo essa fórmula igual B3 e colo aqui embaixo. Bem, não vai ter ainda deslocamento de coluna, então o B vai continuar B, mas esse 3 tem um deslocamento de linha, vai virar 4. Então o igual B3, quando eu copiar e colar para baixo, vai virar igual B4. Isso porque é referência relativa. Vamos continuar. E se eu copiar e colar agora para o lado aqui, ó, bem, agora, se eu copiar e colar para o lado, eu estou fazendo um deslocamento de coluna. Um deslocamento de coluna. Então, a coluna B aqui vai virar coluna C,
porque eu estou fazendo um deslocamento de coluna. Mas como eu agora não estou fazendo deslocamento de linha, a linha 4 vai permanecer sendo linha 4. Então, quando eu copiar e colar aqui para o lado, vai virar igual C4. Isto é, a coluna B, como teve um deslocamento de coluna, virou coluna C, e a linha 4, como não teve deslocamento de linha, permaneceu linha 4. Vamos continuar o exemplo. Se eu copiar e colar mais para o lado ainda, então essa coluna C com um deslocamento de coluna vira a coluna D, e a linha 4 sem nenhum deslocamento de linha permanece linha 4. Esse é o funcionamento das nossas referências relativas. Agora, pessoal, vamos estudar como funciona o deslocamento quando a gente usa aí o comando copiar e colar, o Ctrl+C, Ctrl+V ou a alça de preenchimento, quando nós temos referências absolutas. Lembrando que referência absoluta é aquela que tem cifrão para coluna e tem cifrão para linha também. Vamos ver aqui as referências absolutas nas planilhas, acompanha comigo. Se eu digitar igual cifrão B, cifrão 2, que é uma referência totalmente absoluta, lembra que o cifrão fixa, não deixa alterar. Então, se eu copiar e colar agora para baixo aqui, vai continuar sendo igual cifrão B, cifrão 2, porque quando a referência é absoluta, que tem cifrão para coluna e cifrão para linha, ela permanece igual, não importa para onde eu vou copiando e colando. Observa, se eu for copiar e colar mais para baixo ainda, continua sendo igual cifrão B, cifrão 2. Se eu for copiar e colar para o lado, continua sendo igual cifrão B, cifrão 2. E se eu for copiar mais para o lado ainda, continua sendo igual cifrão B, cifrão 2, porque as referências absolutas, elas não se alteram na cópia, elas permanecem iguais, como a gente pôde observar. Vamos falar então agora, pessoal, das chamadas referências mistas, que são aquelas que têm uma parte relativa e outra parte absoluta. Vamos ao primeiro exemplo que eu coloquei aqui, que é igual B cifrão 2. Se eu copiar e colar essa fórmula, que tem igual B cifrão 2, para o lado, como vai ficar? Observa, a coluna B é relativa, não tem cifrão. E eu fiz um deslocamento de coluna, então o B vai ter que virar C. Mas o cifrão 2, por ter cifrão aqui, e nesse caso também não tem deslocamento de coluna, permanece cifrão 2. Aliás, esse cifrão 2 nunca vai mudar, porque ele é a parte absoluta, e a parte absoluta fixa, congela, não altera, não importa para onde eu vou copiar e colar. Agora, a coluna B, que é relativa, teve um deslocamento de coluna, continuou, aliás, virou coluna C. E se eu copiar e colar para baixo agora? Como esse caso é interessante, olha só, não tem o deslocamento de coluna se eu for copiar aqui para baixo. Então quer dizer que esse C, por não ter deslocamento de coluna, mesmo sendo relativo, continua C. E esse cifrão 2 eu já sei que nunca altera, porque o que tem cifrão não preciso nem me preocupar, esse nunca altera. Então aqui continuou igual C, cifrão 2. E se eu for copiar e colar para o lado? Bem, C relativo, sem cifrão, com um deslocamento de coluna, vira coluna D. E o cifrão 2, esse eu sei que nunca altera, nem preciso me preocupar, continua sendo cifrão 2. Então percebe que nas referências mistas tem hora que altera e hora não altera, né? Se eu for copiar e colar para baixo aqui, o que vai virar? O D, como eu estou na mesma coluna, mesmo relativo sem deslocamento de coluna, continua D. E o cifrão 2, já sabe, o cifrão 2 é aquele que nunca altera, não importa para onde eu copie, porque ele é a parte absoluta desta referência mista. Então vimos aí um exemplo de um funcionamento de referência mista. Vamos a um outro exemplo agora também de referência mista, só que o contrário, agora colocando igual cifrão B2. Vem comigo que eu mostro para vocês passo a passo aqui nas planilhas. Então essa referência mista aqui, pessoal, igual cifrão B2, se a gente for copiar e colar para o lado, como é que vai ficar? Como eu estou fazendo um deslocamento de coluna, a princípio teria que deslocar uma coluna. Mas percebe que aqui a coluna é absoluta, tem um cifrão para o B, e o que tem cifrão congela, fixa, fica igual, não altera. Então aqui vai ficar cifrão B. Mas esse 2, será que vai virar 3? Não, porque eu estou na mesma linha, mesmo relativo, sem deslocamento de linha, ele permanece 2. Então, quando eu copiar e colar aqui, vai continuar sendo igual cifrão B2. Agora, e se eu copiar e colar para baixo? Vamos ver. O cifrão B eu já sei que vai ficar sempre igual, cifrão B. Mas o 2, como não tem cifrão imediatamente antes, quer dizer, é relativo, com um deslocamento de linha que tem agora, esse 2 tem que virar 3. Então, aqui embaixo vai ficar igual cifrão B3. E se eu copiar e colar para o lado? Bem, cifrão B continua sendo cifrão B.
E o 3 vai continuar 3 porque não tem deslocamento de linha, mesmo relativo ele continua 3. E se eu copiar e colar para baixo? Bem, o cifrão B continua sendo sempre cifrão B, mas o 3 com um deslocamento de linha vai virar linha 4 e aqui embaixo vai ficar igual ao cifrão B4. Então esse é um outro exemplo do funcionamento do que a gente chama de referências mistas. Perfeito aí, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar isso num exemplo um pouquinho mais complexo, usando uma fórmula com mais referências e misturando aqui nessa fórmula duas referências mistas. Olha o que eu quero com vocês agora. Imagina que eu tenho aqui na célula C1 esta fórmula, igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Por enquanto eu não quero que vocês resolvam ela, eu só quero que vocês me digam o seguinte: se eu pegar esta célula C1, selecionar, aplicar o comando copiar, e depois aplicar aqui na célula C2 o comando colar, qual fórmula vai aparecer aqui na célula C2? Como é que a gente faz isso no dia da prova se a questão diz isso? Digitei na célula C1 igual cifrão 1 mais B cifrão 1, aplicou o comando copiar, o Ctrl C, e aqui na célula C2 aplicou o comando colar, o Ctrl V. Que fórmula vai aparecer aqui na célula C2? Para construir isso, a minha dica é botar lá no rascunho da prova assim, ó. Faz bem assim como eu vou fazer. Indica qual é a célula original que ele digitou a fórmula, C1. Indica que fórmula ele digitou nessa célula C1, igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Isso você está fazendo lá no seu rascunho. E aí indica aqui embaixo para que célula ele copiou e colou. Ele copiou e colou para a célula C2. Então bota aqui embaixo de C1, C2. Agora, pessoal, vamos analisar qual é o deslocamento de coluna e de linha entre a célula C1 e a célula C2, a original e a cópia. Então vamos lá. Vamos ver primeiro só coluna, certo? Coluna C para coluna C. Quantos deslocamentos de coluna da coluna C para coluna C? 0. Não tem deslocamento de coluna. Linha 1 para linha 2. Quantos deslocamentos de linha da linha 1 para linha 2? Um deslocamento, né? Da linha 1 para a linha 2 nós temos um deslocamento. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir a fórmula respeitando esses deslocamentos quando a referência for relativa, porque se tiver cifrão, a parte absoluta não altera. Exemplo, igual cifrão A1. Esse cifrão A altera, pessoal? Não. A parte que tem cifrão, a parte que é absoluta, fixa, fica igual, não altera. Então, o cifrão A aqui embaixo vai continuar sendo o cifrão A. Agora eu pergunto, esse 1 que está aqui, ele é absoluto? Não, é relativo, não tem um cifrão imediatamente antes do 1. Quando é relativo, tem que verificar o deslocamento. Como 1 é linha, eu tenho que verificar o deslocamento de linha. Vamos lá então, 1 com um deslocamento verificado de linha, 1 mais um deslocamento vai virar linha 2, como eu coloquei aqui embaixo para vocês. Bem, o sinal de mais continua sendo sinal de mais. Vamos para esse outro caso agora, o B cifrão 1. O B é relativo? É, não tem cifrão antes do B. Quando é relativo, tem que verificar o deslocamento correspondente. Nesse caso, o B é coluna, eu tenho que verificar o deslocamento de coluna. B relativo, teve deslocamento de coluna? Não, o deslocamento de coluna foi 0. Então, B com 0 deslocamento de coluna vai continuar sendo coluna B. Vamos ver agora esse cifrão 1. Cifrão 1 é a parte absoluta. O que tem cifrão é fácil, não altera. Se tem cifrão, vai ficar igual. Então, esse cifrão 1 não preciso nem verificar deslocamento, nada. Cifrão 1 permanece cifrão 1. Isso quer dizer que na célula C2, aqui, onde está apontando a setinha e está com cor diferente, a fórmula que vai aparecer aqui embaixo é igual cifrão A2 mais B cifrão 1. Então, vou digitar ali, igual cifrão A2 mais B cifrão 1. Quer dizer que quando eu copiar e colar a fórmula da célula C1, copiando e colando na célula C2, aqui em C2 vai aparecer igual cifrão A2 mais B cifrão 1. Vamos fazer os cálculos agora dessa primeira célula C1. É A1 mais B1. A1 vale 2, mais B1, B1 vale 5. 2 mais 5, aqui o resultado vai dar 7. Vamos ver o resultado dessa outra. É A2 mais B1. A2, coluna A, linha 2, A2 vale 3, mais B1, B1 vale 5. Então vai ser 3 mais 5 e 3 mais 5 dá 8. Quer dizer, o resultado que vai aparecer em cada uma dessas células, na de cima vai ser 7, quando eu copiar e colar para baixo vai aparecer
8 em função ali das referências mistas e os seus possíveis deslocamentos, como a gente viu, né? Vamos fazer mais um exemplo para consolidar isso bem. Vamos agora, em vez de copiar e colar para baixo aqui, só para a célula C2, vamos copiar e colar aqui na célula C3. Até vou sair da tela um pouquinho para não atrapalhar vocês, ó. Então vamos copiar e colar da célula C1 para a célula C3. Vamos fazer todo o procedimento. Qual é o procedimento? Primeiro, indicar que fórmula vai aparecer original. Qual é a fórmula original? Aquela que está na célula C1. Que fórmula é? Igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Eu agora quero copiar e colar para a célula C3. Então aqui eu vou indicar C3, que é para onde eu vou copiar e colar. Isso tudo lá no meu rascunho de prova, né? Vamos verificar primeiro qual é o deslocamento de coluna. Coluna C para coluna C, qual foi o deslocamento de coluna? Foi 0. Linha 1 para linha 3, qual foi o deslocamento de linha? Foi 2. 1 para 3, nós temos 2 deslocamentos de linha. Agora vamos construir a nossa fórmula. Vem comigo passo a passo. O cifrão A altera? Não. Quando tem cifrão, é a parte absoluta, fica igual, não altera. Então o cifrão A vai continuar sendo o cifrão A. Perfeito. Vamos ver essa linha 1. Essa linha 1 vai alterar? Vamos verificar. Ela é linha e não tem cifrão para ela. Quando não tem cifrão, é relativa, tem que verificar o deslocamento correspondente. Nesse caso, eu tenho que verificar o deslocamento de linha, já que o 1 é linha. 1 com 2 deslocamentos identificados de linha, 1 mais 2, aqui embaixo vai virar 3. Então, esse 1 com 2 deslocamentos identificados de linha vai virar 3. Vamos continuar. Botamos sinal de mais. B cifrão 1. Esse B tem cifrão antes do B? Não tem. Ele é relativo. Quando ele é relativo, tem que verificar qual foi o deslocamento, nesse caso de coluna, porque o B é coluna. B relativo, com 0 deslocamento identificado de coluna. Então, B com 0 deslocamento de coluna, continua a coluna B, mesmo sendo relativo. A parte que tem cifrão, no caso aqui o cifrão 1, parte que tem cifrão é referência absoluta. Essa não altera de jeito nenhum. Isso quer dizer que o cifrão 1 continua sendo cifrão 1, não importa os deslocamentos, porque a parte que tem cifrão fixa, congela, não altera, como eu mencionei ali, de jeito nenhum. Então a fórmula, pessoal, que vai aparecer aqui embaixo quando eu copiar e colar, tem que ser cifrão A3 mais B cifrão 1. Vamos colocar lá, cifrão A3 mais B cifrão 1. E agora vamos calcular essas duas fórmulas. Essa de cima, A1 mais B1. A1 vale 2, B1 vale 5, 2 mais 5 vai dar 7. Essa de baixo é A3 mais B1. A3 vale 4, mais B1 que vale 5. Então é 4 mais 5 deu o resultado 9. Então nesse outro exemplo, aqui em cima ficou o resultado 7 e aqui embaixo ficou o resultado 9, como a gente conseguiu observar aí nessa nossa fórmula que a gente acabou de aplicar, certo? Bem importante isso que a gente viu, né, pessoal? Perfeito. Vamos voltar lá para a nossa planilha agora. Vamos fazer alguns outros exemplos aqui. Vamos fazer outros exemplos dessas historinhas das referências relativas e absolutas, certo? Vamos lá a um próximo exemplo aqui. Eu vou colocar o valor 8 numa outra planilha, 6, 1, 2, 4 e 5, 7, 3, 9. Só que antes de fazer esse exemplo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos pegar aquele exemplo que eu fiz antes, pessoal, e vamos aplicar na prática aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Lembra como é que era aqueles exemplinhos que a gente fez lá, né? Se a gente aplicasse na prática aqui, como é que funciona isso? Então vamos tentar lembrar daquela historinha que a gente fez anteriormente lá. Deixa eu só pegar aqui de novo, só para a gente ver ali a indicação. Era igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Então vamos botar lá. Igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Aplicando aqui na prática agora aquilo que a gente fez na teoria antes, né? Quando eu der Enter aqui, é o A1 mais B1, que é o 2 mais 5, vai dar 7. E aí eu vou aplicar agora o comando copiar, aqui o Ctrl C,
E aqui embaixo eu vou aplicar o comando colar, o Ctrl V. Olha como apareceu o 8 embaixo de fato, ó. Isso porque era igual cifrão A1 mais B cifrão 1, e quando eu copiei e colei para baixo, ficou igual cifrão A2 mais B cifrão 1, certo? Vamos fazer outro exemplo. Agora eu vou copiar e colar essa fórmula para a célula C3, ó. Comando Ctrl C, aqui embaixo na célula C3 vou aplicar o Ctrl V. Olha como ali na célula C3 apareceu o 9, como a gente concluiu lá. Isso porque aqui em cima era igual cifrão A1 mais B cifrão 1. Quando eu copiei e colei aqui para baixo, virou igual cifrão A3 mais B cifrão 1, que foi o 4 mais 5, que deu o resultado 9. Isso só para a gente perceber na prática aquilo que a gente fez ali na teoria, né? Claro que a gente não tem a planilha no dia da prova, então é importante a gente fazer teoricamente ali no rascunho para não errar esse tipo de questão, né? Beleza, vamos fazer outros exemplos agora. Vamos fazer um exemplo assim. Aqui na célula B4 eu vou digitar igual A1 mais B2. E eu quero copiar e colar isso, pessoal. Quero copiar e colar lá na célula C6. Quero copiar e colar aqui na célula C6. Que forma vai aparecer em C6? Olha só, como essa aqui é toda relativa, quantos deslocamentos de coluna eu tenho aqui, pessoal? Tenho um deslocamento. Então, tudo que é coluna vai deslocar uma vez, porque é coluna B para coluna C. Então, o A vai virar B e o B vai virar C. E quantos deslocamentos de linha para chegar lá em C6? Ó? 1, 2 deslocamentos de linha. Então, a linha 1 vai ter que virar 1 mais 2 deslocamentos, vai ter que virar a linha 3. E a linha 2, 2 mais 2 deslocamentos, vai virar a linha 4. Vamos ver se é isso que acontece, ó. A1 mais B2. Vamos fazer o cálculo aqui. Quanto vale A1? Vale 8 e B2 vale 4. Então, 8 mais 4 vai dar 12. Aí eu vou aplicar o comando Ctrl C, que é o copiar. Aqui na célula C6, eu vou aplicar o comando Ctrl V, que é o colar. E aí a gente vai ver como é que ficou. Ficou 5 por quê? Porque lá em cima era igual a 1 mais B2. E aí quando eu copiei e colei para baixo, já que eram referências relativas, ficou igual B3, que vale 5, mais C4, que não tinha nada. 5 mais nada, o resultado é 5. Então, olha, aqui era igual a 1 mais B2. Como teve um deslocamento de coluna, a coluna A virou coluna B aqui, e a coluna B virou coluna C. Como teve dois deslocamentos de linha, onde tinha linha 1, vai ter que virar, obviamente, linha 3, com dois deslocamentos de linha, e onde tinha linha 2, com dois deslocamentos de linha, virou linha 4. Quer dizer, aqui também uma demonstração na prática de como funcionam as referências relativas e absolutas, né? Vamos fazer um exemplo totalmente com referências absolutas agora, só para experimentar. Vamos botar aqui cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. As referências absolutas, elas não se alteram de jeito nenhum. Vou copiar e colar aqui, ó. Deu 12 o resultado, porque era A1 mais B2, 8 mais 4. Vamos copiar e colar lá para a nossa célula C6. Percebe? Continuou o mesmo 12 e a fórmula continua a mesma. Cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. Isso porque as referências absolutas não se alteram. Não adianta, para onde eu for copiar, se a referência é absoluta, ela não se altera. Vamos fazer um exemplo agora com referências mistas. Vamos botar A, deixa eu colocar ali referência mista para a gente fazer um testezinho. Vamos botar ali, ó, tirar o cifrão. Então ficou A, cifrão 1, mais cifrão B2. Então agora eu tenho duas referências mistas. A, cifrão 1, mais cifrão B2. Vou dar Enter, a princípio dá 12. Se eu copiar e colar aqui na célula C6, vamos ver o que vai aparecer aqui na célula C6. Apareceu 14. Por quê? Porque olha só, aqui em cima, onde está esse 12, era A, cifrão 1. O A, com um deslocamento de coluna, virou coluna B. O cifrão 1 que tinha aqui, como era absoluto, continuou cifrão 1. Aí aqui a gente tinha cifrão B2. O cifrão B continuou sendo cifrão B. E o 2 que tinha, como teve dois deslocamentos de linha, virou 4. Por isso aqui ficou B1 mais cifrão B4. B1 vale 2, B4 vale 12, 2 mais 12 deu o resultado 14. Então esse foi um exemplo prático de aplicação com referências mistas, né? Aí a gente experimentou com a referência mista. Uma outra coisa que eu quero demonstrar para vocês, pessoal, naquele exemplo que a gente fez antes lá, com o igual cifrão A1 mais B cifrão 1, que eu copiei e colei aqui para baixo, virou
8, né? Eu vou copiar e colar, virou 8, e que antes eu copiei e colei mais para baixo ainda e virou 9, né? Esses exemplos que a gente fez aqui foi com o comando copiar e colar. Mas tudo que eu estou explicando para vocês sobre as referências relativas e absolutas também funciona com a alça de preenchimento. Quem é a alça de preenchimento? É esse pequeno quadradinho que aparece aqui no canto inferior à direita da seleção. Se eu clicar e arrastar para baixo a alça de preenchimento, ele vai dar o 8 aqui embaixo. E aí o que era em cima? Igual ao cifrão A1 mais cifrão mais B cifrão 1, aqui embaixo virou 8 porque é igual ao cifrão A2 mais B cifrão 1. Quer dizer, essas referências relativas e absolutas não funcionam só com o comando copiar e colar, funcionam também quando a gente usa a alça de preenchimento. Quer ver? Vamos fazer mais ainda, ó. Vou clicar na alça de preenchimento aqui, na célula C1, e vou arrastar para a célula C2 e também para a célula C3, fazer 2 atos de arrastar, 2 níveis, e vou soltar. E aí olha como deu o mesmo resultado lá, o 8 aqui nessa célula, e aqui embaixo deu o 9, porque aqui era cifrão A1 mais B cifrão 1, aqui virou cifrão A2 mais B cifrão 1, e aqui embaixo virou igual cifrão A3 mais B cifrão 1. Quer dizer, que eu posso fazer uso das referências relativas, absolutas e mistas, tanto com o comando copiar e colar, o Ctrl+C, Ctrl+V, como também posso fazer aí com a alça de preenchimento, que é aquele quadradinho que aparece no canto inferior à direita da seleção. Vamos só repetir para consolidar. Basta clicar na alça de preenchimento com o botão esquerdo do mouse, arrastar para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, nesse caso para baixo, e soltar. E aí ele faz o preenchimento automático, dando a mesma noção das referências absolutas ou mistas, como a gente fez lá no passo a passo. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel do Microsoft Office. Se o conteúdo da célula G1, mostrado como equação na figura, for copiado por meio de Ctrl+C e Ctrl+V, quer dizer, o copiar e colar, para a célula H2, o valor da célula H2 será letra A 3, letra B 12, letra C 20, letra D 40, letra E 48. Bem, pessoal, para resolver essa questão, ela é uma questão de referências relativas e absolutas. Eu tenho que observar muito a imagem aqui, porque como eu vou saber qual é a fórmula, qual é a equação que está mostrada na figura? Tá aqui, ó. Ele diz que na célula G1, observa aqui na caixa de nomes, está dizendo que na célula G1 tem a seguinte fórmula, igual cifrão A1 mais B cifrão 1. E ele quer copiar e colar, porque Ctrl+C é copiar e Ctrl+V é colar, para a célula H2 e quer descobrir que valor vai aparecer na célula H2 quando ele copiar e colar de G1 para H2. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Observa, eu vou separar então só a planilha com a ideia do que ele passou no enunciado, que era dizer que na célula G1 tem a fórmula igual cifrão A1 mais B cifrão 1, que aqui eu ampliei e aumentei para vocês. Aí ele diz que aplicou o comando copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, na célula H2, e ele quer saber que fórmula vai aparecer na H2. A primeira dica aqui é verificar qual é o deslocamento de G1 para H2. Primeiro só de letra, que é coluna G para H. Coluna G para H, quantos deslocamentos de coluna? 1. G para H, nós temos um deslocamento de coluna. Perfeito. Então agora vamos pegar linha 1 para linha 2. Quantos deslocamentos de linha? 1 também. Então nós temos G para H, um deslocamento de coluna, 1 para 2, um deslocamento de linha. Agora nós vamos promover os mesmos deslocamentos nas referências relativas, aquelas que não têm cifrão. Porque a parte das referências que tem cifrão, essas são as partes absolutas e aí não altera. Então observa, o que tem cifrão não altera de jeito nenhum. A parte que não tem cifrão vai alterar de acordo com os mesmos deslocamentos encontrados. Mas vamos verificar isso na prática. Por exemplo, aqui vamos botar igual, cifrão A. Tem um cifrão antes do A. Quando tem cifrão antes de uma indicação, isso congela, fixa aquela indicação, ela não altera de jeito nenhum. Então o cifrão A, aqui eu vou copiar esse cifrão A, isso não altera. Quando tem cifrão antes, não altera. Agora, antes do 1 não tem cifrão. Isso quer dizer que o 1 é relativo, então tem que alterar de acordo com os deslocamentos encontrados. Então, 1, que é relativo, não tem cifrão. Com um deslocamento, 1 mais 1 vai dar 2 aqui embaixo. Então aqui embaixo vai ficar cifrão A2. Mas, vamos ver o B. Não tem cifrão antes do B. Então tem que verificar o deslocamento. O deslocamento de coluna, nesse caso de letra, é 1 também. B, com um deslocamento de coluna, vira coluna C.
Observa, B com um deslocamento de coluna virou coluna C. E o cifrão 1, o que tem cifrão não altera. Então esse 1 tem um cifrão antes, não altera, fica igual, porque essa é a parte absoluta, fixa, congela e não altera. Então cifrão 1, basta copiar que vai ficar cifrão 1, porque quando tem cifrão não altera. E aí ficou assim, H2 vai ficar igual cifrão A2 mais C cifrão 1. Vamos calcular isso aqui comigo, ó. Cifrão A2. Quanto vale cifrão A2? É A2, coluna A, linha 2, A2 vale 8. Então vamos substituir tudo isso por 8. Mais C cifrão 1, que é C1, coluna C, linha 1, então C1 vale 4. Vamos substituir por 4. E 8 mais 4, o resultado final é 12. 12 o resultado da nossa fórmula, que nós vamos encontrar aqui na nossa letra B de Brasil, como sendo o gabarito e a resposta correta dessa questão. Era isso.